Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal, Somos Nós. Deixem nos comentários se estão curtindo os vídeos com as traduções em voz. Se está sendo útil, nos ajudem com esse projeto compartilhando e deixando o seu like. Agora apertem os cintos, entrem na nave estelar. E bora pra aventura! Bem, e agora? Quando os Anunnakis vieram para a Terra, e estabeleceram sua presença, o que os Anunnaki de Nibiru fizeram foi criar avatares, corpos de avatares, para transferir suas consciências. Então, quando os Anunnaki chegaram, quero dizer, quanto tempo eles realmente gastaram em seus corpos físicos reais na Terra, antes de transferir sua consciência para um avatar. Eu não sei exatamente a data, mas eles entraram pela primeira vez na Terra em seu traje espacial. Eles são descritos até como peixes, porque eles estavam vestindo roupas brilhantes, seu traje espacial, suponho que traje ambiental. Não demorou muito tempo, não sei quanto tempo, mas não demorou muito para eles criarem macacões. Trajes ambientais que são corpos, nos quais eles podem transferir sua consciência, porque você conhece bem as condições de radiação, gravidade, eletromagnetismo. Eles não podem viver nessas condições, eles não podem suportar, pois é muito diferente de onde eles vêm. Todas as suas naves são realmente muito bem regulamentadas com certas condições, e então eles precisavam se adaptar para viver na Terra e criar colônias, pois era uma estadia de longo prazo. Então eles resolveram uma maneira fácil, que era criar corpos de avatar. Agora eu sei que há uma conexão entre os Anunnakis, conforme descrito nos textos sumérios e os deuses. Os deuses do Olimpo, e claro, os deuses latinos romanos. Minha pergunta é: se pensarmos em Zeus, como deus do céu no panteão grego, e pensarmos em Poseidon, como deus da água no panteão grego, nós estaremos falando desses dois irmãos, Liu e Enki. Exatamente, Michael. Zeus era o deus do trovão, ele era o deus do céu, o mestre do Olimpo, o líder de todos os deuses. Ele adorava brincar com os humanos, ele dizia que os deuses gregos tinham um jogo de tabuleiro, e eles estavam interpretando os humanos lutando entre si. E é exatamente o que você falou. Liu era o deus do trovão. Em outras tradições, por exemplo, nas tradições Yazidi, onde eu estive no norte da Mesopotâmia recentemente. Para eles o deus do trovão era o deus que destruiu a terra e criou a inundação, o dilúvio, e que realmente é Liu. Então vemos como isso é muito óbvio. Enki é Poseidon. Assim tudo se encaixa perfeitamente. Enki vivia com esses residentes em Atlântida, ele sempre chegava pelo mar. Quando ele veio, primeiro ele viveu em Erindu com os outros, e então ele se separou. Eles construíram seus lugares, e Enki foi para a Atlântida, que já era uma espécie de civilização, mas não muito bem desenvolvida. Então ele a desenvolveu, e ali era sua casa na Terra. Ele sempre teve representado com um tridente. Bem, isso era realmente uma arma, e eu já vi isso. Eu vi porque ele é um colecionador, coleciona antiguidades, e ele tem todas essas armas de detenção, o que é extraordinário. Então Enki era Poseidon, e Liu era Zeus, o deus do trovão. Poseidon era considerado o tipo de fundador ou o protetor da Atlântida, e claro que sabemos que a Atlântida acabou de uma maneira terrível, e acredito que você tem algumas informações interessantes sobre o papel de Zeus, em termos de acabar com a Atlântida. Então, o que você sabe sobre isso? Como estamos na mitologia grega, podemos voltar no que Platão disse sobre Atlântida. Ele disse que os deuses, o país dos deuses, não eram felizes com a Atlântida e com o que estava acontecendo por lá, então eles decidiram destruí-la, e ao destruí-la, causou o dilúvio para o resto do planeta.
Então esse é um aspecto particular. O Deus dos deuses, ou o Deus do trovão, ou o Deus do céu, não estava feliz. Ele estava com raiva dos humanos, e decidiu destruí-los, para redefinir tudo do marco zero. E isso é comum para muitas tradições mesopotâmicas, mas é claro que temos outras tradições. São irmãos que não estavam se dando bem juntos, porque Liu estava em uma missão pessoal. Ele queria criar seu próprio império usando a Terra. Para ele, a Terra era a base para criar seu próprio império. Ele desenvolveu uma escravidão na Terra. Ele queria escravizar o maior número possível de pessoas. Ele colocou seus cientistas geneticistas no comando. E em que estava à frente deles, tentaram levar esses primeiros humanos para ser formado como escravo, alterando o DNA deles, e tornando-os dóceis e complacentes. Enki não estava bem com isso, porém Liu era o mestre desta expedição, e por isso ele estava no controle, e ele disse tudo bem, sim, vamos ver o que está acontecendo. Assim ele descobriu quem eram esses humanos, e que eles já eram produto de um outro experimento que você conhece. Então, ao voltar para Atlântida, Enki decidiu proteger os humanos e não escravizá-los, e sim tentar libertá-los da escravidão na Atlântida. Ele criou sua própria bolha de proteção, estava tentando fazer este trabalho. Já Liu estava tentando em todos os lugares possíveis se livrar de Ia, porém não conseguiu destruir a Atlântida, porque ela estava bem protegida, e haviam outros ETs lá, haviam os Alcianos, tinham outras colônias também. Ela estava tão protegida que você não poderia atacá-lo. Bem, porque Liu era meio reptiliano e tinha uma mente reptiliana. Liu decidiu derrubar a sociedade Atlantis por dentro, e isso é típico do que os reptilianos têm feito até agora em colapsar sociedades por dentro, criando grupos que vão criando divisões e grupos que vão discutindo e lutando uns contra os outros. Mas o que Liu fez? Se você realmente quer desmoronar o centro da Atlântida, porque a Atlântida foi estruturada como tal, em forma de cidadela. Haviam muitas cidadelas. Atlântida era o lar de Enki, dos ETs Altians e das classes de cientistas que estavam trabalhando juntos. E havia toda a estrutura de fontes de alimentação, os geradores, todo o conhecimento estava em torno da cidadela central, e isso era inacessível. Ao seu redor você tinha colônias, essas colônias eram muito misturadas. Então o que Liu conseguiu fazer, já que nessas colônias, você podia negociar com eles, pois elas estavam abertas. Então Liu se infiltrou, e enviou seu povo para se infiltrar nas colônias, e assim montar as colônias contra a cidadela. A narrativa era: olhem para eles e vejam. Eles se consideram uma elite, e eles retêm o conhecimento de você. Você tem direito a esse conhecimento, você tem direito de usar o conhecimento deles, das suas ciências genéticas, do seu poder tecnológico, e de suas armas. Vocês têm todo o direito. Então foi assim que eles estavam elaborando o povo contra a cidadela. Aconteceram motins, e teve momentos em que a cidadela foi invadida por infiltrados. E então isso foi acontecendo, já há muito tempo. Então eles estavam vindo, e aquilo não ia melhorar, e foi decidido esconder o conhecimento. Enki começou a esconder esse conhecimento e tirá-lo da Atlântida, ele colocou em diferentes lugares no mundo, e observamos esses lugares, e foi isso que eles fizeram. Essas colônias colocaram suas mãos em algumas das tecnologias genéticas, a mesa holográfica, todos os dispositivos que eles colocaram em suas mãos, eles trouxeram nas colônias. Eles começaram a saber, tomados pelo poder, influenciaram tanto, que começaram a fazer experimentos genéticos para criar criaturas, que seriam capazes de assumir a função de Enki na cidadela, e de todos os cientistas.
Eles brincavam com a genética, sem realmente ter o conhecimento de que eles estavam fazendo coisas caóticas. Era terrível, terrível, e isso estava ficando cada vez pior. Eles estavam criando criaturas com pouco conhecimento, provavelmente estavam tentando fazer super soldados nessa época, e foi aí que tudo deu errado. No meu ponto de vista, analisando algumas pessoas, eu vejo que tem muita gente que se lembra muito de ter vivido em Atlântida. Aí você descobre que temos duas histórias dessas pessoas. As que se lembram dos Atlantes, fazendo parte da Atlântida, onde eram extremamente espiritual, pessoas bonitas, trabalhando com cristais, sendo muito espiritual, a beleza da ciência, a paz e a sabedoria. E tem outras pessoas que lembram dos tumultos, os experimentos genéticos e os conflitos. Isso porque estavam nas colônias e não na cidadela. Eu estou feliz em trazer esta clareza às pessoas. Finalizamos o corte estelar 1. Se gostou, deixe seu like, comente. Obrigada e até a próxima aventura!